Segunda parte do consultório, como anunciei há pouco, vamos falar sobre as vulgares lentes de contacto, perceber quais as vantagens na sua utilização, mas também quais os cuidados que devemos ter e as complicações que podem, por vezes, surgir. Se tiver dúvidas no âmbito de oftalmologia, já sabe, pode tirar as suas dúvidas aqui com a nossa convidada desta tarde. Apenas na terceira parte, é ligar o 225-083-204 ou, se não puder contactar-nos via telefone, enviar um e-mail por escrito para consultório@portocanal.pt. Cumprimento agora a nossa convidada da tarde, doutora Ana Paula Pina, oftalmologista na Iberoftal, Clínica Oftalmológica de Braga e também aqui no Instituto CUF Porto. Doutora Ana Paula, as lentes de contacto são muito utilizadas hoje em dia. De que é um objeto, não é? Mas de que é que clinicamente estamos a falar? Clinicamente falando, o que é uma lente de contacto? Bem, clinicamente falando, uma lente de contacto, em termos práticos, é um corpo estranho que nós colocamos dentro do olho com o objetivo de corrigir uma determinada graduação que a pessoa tem, não desejando utilizar os vulgares óculos, opta por essa solução. Mas, de facto, ela é um corpo estranho dentro do olho e, como tal, tem que haver bastantes cuidados na utilização desse corpo estranho, de forma a que não surjam complicações por essa má utilização. Hoje em dia, as lentes de contacto são muito vulgarizadas, o grau de segurança é elevadíssimo, não estamos a falar das lentes que usávamos há 30 anos atrás e estávamos que era aqui isso a que eu falar, também ia perguntar. Estávamos aqui a falar há pouco, avanço? Exatamente. Quando eu comecei a usar lentes de contacto há 30 anos atrás, só havia lentes rígidas e as semi-rígidas, que eram umas patelas autênticas que se colocavam dentro dos olhos, com uma grande dificuldade de adaptação. Lembro-me de chorar pelas ruas enquanto estava a fazer os ensaios das lentes. E notava-se mesmo que se tinha uma coisa no olho, sim, não é? Era mais visível do que são agora estas, claro que esta sim. estrutura gelatinosa hoje em dia não completamente à superfície ocular, não tem nada a ver com o que era na altura. Mas hoje em dia essas lentes ainda têm algum cabimento em algumas situações concretas para determinado tipo de olhos, mas isso já é outra questão à parte e têm que ser bem prescritas, com medições corretas. É outro campo já diferente. Há pouco, desculpe interrompê-la, mas há pouco falávamos das patologias que podem ser atenuadas, não é? Pelo uso das lentes de contacto. Estamos a falar de miopia, não é? Da dificuldade de ver ao longe. De ver ao longe, as hipermetropias, que implicam mais a visão de perto, mas também condicionam a visão de longe a partir de determinado grau. E hoje em dia, os astigmatismos também, desde que não sejam valores muito altos, e nesse caso depois é que entram em ação as tais semirrígidas, que ainda hoje têm um certo nicho de pacientes em que têm que ser prescritas. Hoje em dia também surgiu agora, ou recentemente, e está em constante desenvolvimento, as lentes multifocais, que vêm tentar substituir os óculos progressivos e que têm uma procura um bocadinho grande. Às vezes as pessoas não ficam um bocadinho desiludidas com o resultado que esse tipo de lente dá, mas quem se adapta bem... Como de resto com os óculos progressivos, não é? Porque as pessoas de facto têm tem que haver ali uma adaptação muito grande progressivo, quando exatamente. Tem que se fazer... E às vezes é difícil. E quem não se adapta procura a lente multifocal. Nós não lhe chamamos lente progressiva, chamamos lente de contacto multifocal. Mas o tipo de visão que dá nem sempre é o ideal, sobretudo para quem tem uma atividade profissional muito intensiva com computador, com condução, etc. Às vezes cansa muito, implica muito mais esforço, não é, doutora? Mais esforço e há um certo grau de visão que pode não corresponder às expectativas da pessoa. Mas tenho muitos pacientes que usam lentes multifocais, mesmo no dia-a-dia, e estão impecáveis e sentem-se bem e nem querem ouvir falar de outra coisa. Isto para doentes que tenham mais do que um tipo de patologia, sim, não é? Isto aqui nas multifocais estamos a falar já daquelas pessoas que têm indicação para usar o progressivo, portanto, corrigir a visão de longe e a de perto em simultâneo, não é?
E esse tipo de lentes também cada vez tem vindo a ser mais aperfeiçoado em termos da distribuição das graduações na própria lente, tornam-se cada vez mais confortáveis e, de facto, cada vez há um leque maior de pessoas que se consegue adaptar a esse tipo de lentes de contacto. E isso é muito bom, porque livram-se dos óculos e conseguem ter uma visão muito funcional no dia-a-dia. Na verdade, não se pode condenar ninguém, não é? Pelo facto de não querer estar Usar sempre com óculos. Claro. Porque não só por uma questão estética, não é? Mas porque muitas vezes há tipos de profissão e de atividades que de facto são muito dificultadas se a pessoa tiver que usar óculos, não é, doutora? Sim, é verdade, até porque, e isso sobretudo, quanto mais alta for a graduação, mais isso se verifica, a correção em óculos traz consigo algum grau de distorção de imagem e alteração no campo visual, porque só a parte central da lente é que tem dos óculos, estou a falar dos óculos, é que tem uma correção específica e perfeita para o que estamos a ver, não é? Para o campo visual central que estamos a usar, e depois a parte periférica da lente é uma parte mais aberrante, ou seja, com imagem mais distorcida. Isso, quando é adaptado a uma lente de contacto, desaparece. Assim como desaparece a sombra da armação, que muitas vezes limita determinada visão, ou superior, ou inferior, ou lateral, porque a pessoa olha e encontra ali o aro da armação que não permite ver, e com a lente de contacto isso desaparece. Portanto, idealmente, com uma adaptação de uma lente de contacto nas condições ideais, a própria qualidade de visão é completamente diferente daquela que tem com óculos. E às vezes a visão com as lentes pode até nem ser tão perfeita e tão boa como com os óculos. Mas só a alteração na qualidade da visão já torna o paciente automaticamente rendido e satisfeito com o uso das lentes de contacto. Agora, que tipos diferentes de lentes existem, doutora? É assim, atualmente é? Continuam a existir aquelas lentes antigas clássicas que cada vez se usam menos, a não ser para patologias muito especiais, as tais rígidas, semirrígidas, híbridas, que são para tipos particulares de patologia ocular, são receitadas de forma personalizada, com medidas próprias, a lente vem só para o paciente, é feita para ele, à medida, mas isso não é o âmbito geral. E depois temos dois tipos básicos de lentes que mais se utilizam, que são as lentes hidrófilas, que nós que chamamos as gelatinosas, as moles, não é? Que as que se usam hoje em dia mais são as descartáveis. E também há umas que não são descartáveis e que também podem ser usadas e prescritas com a mesma qualidade de visão. O grande grosso de lentes prescritas é, de facto, o grupo das descartáveis. E temos mensais, temos quinzenais e temos as diárias, que já surgiram há algum tempo e que são excelentes, sobretudo para jovens, no meu entendimento, porque não trazem a pressão da manutenção da lente de contacto, que isso às vezes é que é um problema. Portanto, não há líquidos, desinfetantes, não há a guardar lentes em estojos, não há nada disso, há a pôr a lente de manhã, tirar a lente à noite e pô-la no lixo. E isto foi uma mais-valia enorme, sobretudo, volto a dizer, para evitar as complicações, os mais jovens, exatamente, porque lhes retira aquela pressão de ter que fazer a higienização das lentes. Diária, que por vezes não é tão eficiente como deveria e depois é que surgem os tais problemas relacionados com o uso das lentes de contacto. Agora, em termos de valores, as diárias são mais caras, não é? Sim, exatamente por esse motivo, ou não? Sim, são mais caras. Ou seja, nós não fazemos o cálculo por par, não é? Fazemos o cálculo por uso em um ano ou meio ano. Ao fim de meio ano é X, ao fim de um ano é X. De facto, as diárias ficam um bocadinho mais caras do que as lentes de descarte mensal, por exemplo. Mas eu continuo a dizer que para os jovens eu continuo a preferir as diárias, exatamente, porque a única coisa que eu tenho a certeza que eles têm que aprender com as técnicas, porque quem faz depois o ensinamento de tirar e pôr, etc.,
A única coisa que eu tenho que ter a certeza é que a técnica me diz sabe pôr e tirar de olhos fechados, quase, não é? Portanto, não tem dificuldade em pôr e tirar, porque de resto não tem que fazer mais nada. E isto é importante, porque às vezes os mais novos não têm aquela sensibilidade, aí agora vou pôr no estojo, agora vou despejar o líquido, agora tenho que mudar o líquido, e isso facilita imenso. Acho que nesse aspecto foi de facto uma lente muito importante. As mensais também são boas, como é evidente. O descarte é ao fim de um mês, tem que tirar e pôr todos os dias na mesma. Era isso que eu lhe ia perguntar, exatamente, porque há lentes que se pode dormir com elas, não é, doutora? E depois há outras que não. Se não há lentes que se podem dormir, teoricamente nenhuma lente deveria ficar no olho durante a noite. Muito bem. Não só para o... Então é um mito. Exato. Não é bem... Sim, é um mito. Não quer dizer que numa situação pontual isso não possa acontecer e não possa haver problemas. Mas quem faz urgência, como eu faço, não há dia algum em que não apareça alguém que dormiu com a lente e não a consegue tirar no dia seguinte, porque ela depois fez efeito ventosa no olho e não a consegue tirar, ou porque não a consegue tirar e o olho está todo inflamado porque dormiu com a lente. E no caso das diárias, às vezes, se calhar põe duas, não? Esquece que dormiu com uma e põe outra. Nunca chegou à urgência. Por acaso já me aconteceu surgir alguém com duas lentes dentro do olho, mas não por esse motivo. Ou não foi por dormir com a lente e depois pôr outra no dia seguinte. Trazia duas porque achava que a lente não estava no olho, porque estava fora do sítio, e então pôs outra. Muito bem. Pronto, e depois via mal. E foi verificar o que se passava. E então verificamos que tinha duas, mas não por se ter esquecido e por ter dormido com ela e se ter esquecido de a tirar. A realidade é que as pessoas pensam que tudo isto é muito simples e que é corriqueiro, e porque entra, de facto, eu uso lentes de contacto e sei que já é rotineiro, não é? Exatamente. E aí é que mora o perigo, não é, doutora? E por isso é que temos que alertar, por virar parte integrante do nosso dia, por ser uma rotina. Não se pode nunca esquecer que, como a doutora dizia, é um corpo estranho e que é preciso a higienização e os cuidados, que era isso que eu perguntava agora à doutora. Exatamente. Portanto, nas lentes descartáveis já vimos que não há cuidado nenhum especial. É pôr a lente de manhã, tirar a lente quando vai dormir e está feito a manutenção da lente. Não convém pensar que por a lente ser diária, se calhar se esticar mais 2 ou 3 dias, isto até não tem importância, porque também não é a primeira vez que eu vejo lentes diárias em que a pessoa aparece com o olho vermelho, eu uso lentes diárias, e eu olho para a lente e vejo a lente cheia de depósitos e suja, e pergunto, mas esta lente é diária, mas está aqui há quantos dias? Portanto, a pessoa reutiliza, isso é absolutamente proibido, reutiliza a lente diária. Não pode ser. A lente diária está preparada, quer em termos de material, para ser descartada ao fim das horas de utilização. Não é para pôr em soro ou em líquido, até porque não aguenta os líquidos normais de conservação. Não é para pôr em lado nenhum, é para pôr no balde do lixo. Portanto, essas não têm manutenção. As mensais, é preciso tirá-las à noite, metê-las dentro do estojinho com o líquido de manutenção próprio, que normalmente as óticas fornecem. Nós também poderemos surgir algum líquido, se acharmos que vale a pena um determinado para aquela pessoa em particular. Se não, a própria ótica também se oferece para oferecer um kit, tipo um kit de iniciação à lente com o líquido próprio, o estojo, um primeiro estojo para utilizar, e portanto tem que a tirar todos os dias, metê-la no líquido. Esse líquido é conservante, mas também tem poder desinfetante. No dia seguinte, retira a lente, passa um bocadinho do líquido para limpar a superfície e volta a colocá-la nos olhos. Muito bem. Líquido... Estamos a falar de mensal? Das mensais. Estamos a falar das quinzenais ou mensais. Portanto, partindo do princípio que aquela história de são quinzenais, é para dormir 15 dias com elas, não é bem assim. E é mensal, vou dormir um mês com elas, também não é bem assim. Porque depois, quando olhamos para a lente no biomicroscópio, vemos que uma lente que não está a ser retirada do olho e higienizada, estão lá marcas disso. Estão lá depósitos. E era isso que eu
A doutora já acabou de dizer quais eram os cuidados? Sim, estes básicos de manutenção. Os básicos de manutenção. Depois podemos falar nos cuidados no caso de haver alguma situação fora do comum. A pessoa acorda, tem um olho vermelho, sobretudo se for só de um lado, deve ver imediatamente o que é que se passa no oftalmologista. Pode ser uma simples conjuntivite, uma irritação pela lente, mas também pode ser uma lesão mais grave de córnea que esteja ali a desenvolver-se. Então, nesse caso, isso exigirá um tratamento mais aprofundado, com antibióticos, etc., e o não uso das lentes durante o período de tempo em que estiver a fazer o tratamento. Muito não é? bem. Portanto, que complicações é que podem, de facto, existir? As complicações, não há assim grandes complicações. Felizmente, a maior parte dos casos tudo se resolve e a maior parte dos casos deve-se, de facto, à má utilização das lentes. Portanto, ao não cumprir os prazos da lente, de utilização da lente, ao utilizar líquidos que estão em casa há meio ano e continuam a ser usados. Pronto. Há uma validade dos líquidos, há uma validade. Não é? Eu costumo sempre recomendar aos meus pacientes, isso fica mais caro, mas eu costumo recomendar que comprem sempre as embalagens mais pequenas, porque se gastam mais depressa e, portanto, obrigatoriamente têm que renovar o líquido mais depressa. E dentro de cada caixinha do líquido vem um novo estojo. Portanto, periodicamente, com um grau de periodicidade maior, não só mudam o líquido, como também mudam o estojo. É importante mudar o estojo, É doutora? Importantíssimo. Aliás, quando há uma situação, por exemplo, de uma úlcera de córnea, que tenho aí uma imagem de uma, que é uma situação que pode ser extremamente complicada, esta não é das mais complicadas, mas há outras que são desastrosas. Quando isto aparece, eu digo imediatamente, é tudo para o lixo. É o par de lentes que está em uso para o lixo, é o estojo para o lixo e é o líquido para o lixo. Porque, na realidade, nós não sabemos onde se infiltrou o bicharoco que está a originar aquela infecção e que está a dar ali aquela perturbação que, às vezes, pode ter complicações graves mesmo. Muito bem. Portanto, esta má utilização pode, então, originar que complicações? Sobretudo, aquilo que nos preocupa mais são as úlceras de córnea. Temos imagens, não é? Temos aí uma imagem de uma úlcera de córnea que eu trouxe. Não é das mais complicadas, como disse. E o que é que caracteriza a úlcera de córnea? É uma ferida na superfície anterior do olho, precisamente, é esta mesmo, na zona em que assenta a lente de contacto. Portanto, aquela área verde, que está ali corada à verde, corresponde a uma ferida corneana, provocada, neste caso, por uma lente de contacto que se contaminou e que originou o aparecimento desta úlcera de córnea. Portanto, toda aquela zona verde, mais fluorescente, corresponde a uma ferida, a uma lesão na parte anterior do olho. Na superfície anterior. Vê, não é o risco, é toda aquela área verde. É mesmo toda aquela área verde que se aprecia ali. A zona central, em que o corante está mais evidente, corresponde mesmo à parte da ferida, se quisermos falar assim. Portanto, corresponde a uma área de superfície que não está regular, e está infectada. E depois, à volta, tem toda a inflamação associada a esta situação. Que é aquela vermelhidão. Exatamente. E isto não é uma das situações mais graves. É grave e foi para se resolver, como é evidente, mas não é das mais graves. Ainda há coisa pior do que isto que pode surgir como úlcera de córnea. E que tratamento é que há para estes casos, por exemplo? Isto são antibióticos, consoante o grau. Normalmente isto aparece-nos no serviço de urgência, não é? E dependendo da úlcera que for e de outros sinais inflamatórios que nós apreciamos enquanto estamos a ver o paciente, ele poderá fazer o tratamento em ambulatório, portanto em casa, com antibióticos potentes, que coloca de hora em hora, de 2 em 2 horas, e tem que ser visto periodicamente para irmos avaliando o cicatrizar daquela zona ulcerada, não é? Mas noutros casos em que, para além desta ferida ou deste tipo de lesão que aparecia ali, também há sinais de inflamação já dentro do próprio olho, é para internar. Muitas vezes exige internamento para fazer antibióticos próprios que só dispomos em ambiente hospitalar. Muito bem, portanto, pode ainda complicar-se mais. Sim, com esquemas próprios que estão protocolados e é para internar. Agora, as pessoas só se apercebem que alguma coisa está errada já muito tarde?
Ou a úlcera aqui neste caso é visível? Ou pode ser silenciosa durante algum tempo? O problema é já é que tarde demais. Isto vai evoluindo, mas como a pessoa continua a colocar a lente de contacto, a superfície ocular continua mais ou menos regular. E ela vai estando. E vai pondo uma gota, vai pondo umas gotinhas que foi buscar na farmácia, vai pondo umas gotas de lubrificante que tem em casa, que também é uma coisa que todos devem ter, uns lubrificantezinhos, claro. Vai pondo isto, vai pondo aquilo, só quando a visão é afetada, ou seja, quando começam a ver que o olho já não está a ver bem, há qualquer coisa ali que já não está a correr bem, é que tiram a lente, às vezes não tiram, às vezes aparecem ainda com ela colocada e vão ver o que se passa. Quanto mais cedo, por isso é que eu há bocado falava, um olho vermelho num portador de lente de contacto é para ser visto logo, porque quanto mais cedo apanharmos estas situações, mais rapidamente resolvemos. Às vezes com meia dúzia de dias de um antibiótico simples, a ausência de lente, isto cicatriza sem deixar qualquer marca. Sem deixar Portanto, qualquer não há marca. necessidade de protelar, não há necessidade de protelar, mas muitas vezes as pessoas protelam porque trabalham, porque não querem faltar aos seus trabalhos. Às vezes até têm a noção de que há qualquer coisa que não está bem, mas vou amanhã porque hoje não posso. Põem a lente, continuam a insistir com o corpo estranho que está ali a aumentar ali a fricção e o atrito naquela zona que já está fragilizada. E depois, às vezes, há situações muito complicadas mesmo. As pessoas que têm lentes de contacto devem ter um par de óculos da mesma graduação em casa, não é? Sempre. Porque isso aí também é fundamental, porque nós nunca sabemos, nós que usamos lentes de contacto, nunca sabemos se no dia seguinte, quando vamos acordar, estamos bem para colocar as lentes de contacto. Podemos estar com o olho vermelho, podemos não ter tempo para pôr as lentes de contacto e então vamos ter uns óculos. E têm que ser uns óculos que tenham uma graduação acertada para aquilo que necessitamos. Não adianta nada ter uns óculos, se eu não puder ir para a rua com eles, porque não vejo, tem 10 anos e a graduação não está bem. Não corresponde às E, lentes. sobretudo, também tem que ser uns óculos que a pessoa se sinta confortável com eles. Porque eu às vezes costumo perguntar, mas tem óculos para colocar quando tira as lentes? Tenho. E se eu agora lhe dissesse que durante uma semana tinha que andar sem as lentes de contacto? Isso não, que aqueles óculos são horríveis, aquilo nem pensar. Portanto, tem que ser uns óculos que também tenham uma armação que agrade e que a pessoa possa utilizar sem constrangimento numa situação de urgência. E é extremamente frequente termos pacientes destes na urgência, às vezes até com situações básicas, uma conjuntivite que é preciso tratar, mas que dizemos não ponha as lentes de contacto durante 5 dias ou uma semana, e é um pânico total, porque não há óculos e agora como é que eu vou ver, como é que eu vou conduzir, como é que eu vou trabalhar, ninguém sabe o que é que há de fazer. Portanto, isso é obrigatório, ter uns óculos acertados e com uma armação que a pessoa se sinta confortável para trazer perante os outros no dia-a-dia, no seu trabalho, seja onde for. Isso é fundamental. Para além da úlcera, que outra complicação é que pode haver? É assim, das mais graves. Das mais graves são as úlceras de córnea, são estas úlceras de córnea, sobretudo aquelas com uma maior evolução e aquelas que são provocadas por determinados agentes patogénicos, determinadas bactérias, que às vezes são tão agressivas que mesmo com o internamento do paciente e mesmo com o esquema protocolado de antibiótico, não se consegue controlar a infecção. E ela espalha-se para dentro do olho e não há maneira de controlar isso, de facto. Mas isso depois tem a ver com o agente que está em causa. Há os mais comuns, não é? Que os antibióticos que nós utilizamos vulgarmente conseguem controlar o problema. Depois há uma segunda categoria que responde muito bem ao protocolo hospitalar de úlcera de córnea e depois há outros que é muito difícil, são muito resistentes a tudo e às vezes mesmo não se consegue salvar o olho. Muito bem, portanto não se brinca com as lentes, não é? As úlceras de córnea são de facto o principal problema a detectar. Depois há aquelas coisas menores, as conjuntivites, as intolerâncias às lentes de contacto, há períodos em que a pessoa está mais intolerante à lente de contacto ou porque está numa fase em que tem o olho mais seco, por exemplo, tem necessidade de hidratar mais, aumentar a dose de lubrificante, senão o olho fica vermelho, irritado. As grávidas às vezes também passam por fases
de maior intolerância nas lentes de contacto, pelas alterações também hormonais. Ir sendo seguida pelo médico para controlar todos estes efeitos. Exatamente. Portanto, não é? o mais grave, de facto, é a úlcera de córnea, porque se estiver envolvido um daqueles agentes patogénicos mais graves e volta e meia aparecem, pode ser uma situação desastrosa. Muito bem, ficou o alerta, nós vamos seguir para um breve intervalo. Já sabe, na terceira parte atendemos as chamadas telefónicas. Até já.